Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática do conhecimento quanto à origem e as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. Entre os problemas propostos pela gnoseologia, temos o concernente à origem do conhecimento. Quais as fontes de onde promana? Onde o homem vai buscar os elementos de seu conhecimento? Quais os elementos que contribuem a formá-lo e em que medida? Destacam-se, a nosso ver, três posições fundamentais, que implicam, sempre, várias soluções secundárias, ecléticas, ou de composição: o empirismo, o racionalismo e o criticismo. A primeira corrente é a do empirismo. Antes, porém, desejamos dizer que estas três ordens de respostas marcam três tendências fundamentais do espírito humano. Sempre houve e sempre haverá empiristas, como sempre houve e haverá racionalistas e críticos. Manifestaram-se atitudes críticas antes de ter sido formulado, de maneira expressa e adequada, o problema da filosofia crítica. Aqui a gente pode perceber então que o autor identifica três correntes principais que abordam estas questões: o empirismo, o racionalismo e o criticismo. O empirismo enfatiza a experiência sensorial como fonte primária de conhecimento, enquanto o racionalismo confia na razão e na capacidade da mente humana em deduzir verdades universais a priori. O criticismo, por sua vez, busca uma abordagem mais equilibrada, analisando criticamente tanto a experiência quanto a razão. Vamos então ao nosso próximo slide. Empirismo. Em que consiste o empirismo, tomada esta palavra na sua acepção mais ampla? Designamos com o termo empirismo ou empiricismo todas aquelas correntes de pensamento que sustentam ser a origem única ou fundamental do conhecimento dada pela experiência, que alguns simplificam como sendo, em última análise, a experiência sensorial. O empirismo congrega inúmeros pensadores que assumem várias manifestações e atitudes, através dos tempos, como se depreende do exame, mesmo perfunctório, da matéria na Grécia, na Idade Média ou na época moderna, sendo notáveis as distinções e divergências que atualmente se revelam entre os adeptos do empirismo científico, nas tendências defendidas por Ludwig Wittgenstein, de 1877 a 1952, Hans Reichenbach, de 1891 a 1953, Rudolf Carnap. Aqui o texto explora o conceito de empirismo em suas acepções mais amplas, destacando que se trata de uma corrente de pensamento que considera a experiência como origem única ou fundamental do conhecimento humano. Essa experiência muitas vezes é simplificada como sendo exclusivamente sensorial. Ela também observa a diversidade dos pensadores e a abordagem dentro do empirismo ao longo da história, desde a Grécia Antiga até os tempos modernos. Vamos então ao nosso próximo slide. Em nossos dias, o empirismo revela-se especialmente através do neopositivismo, cuja história se prende às pesquisas sobre a filosofia da ciência, a lógica simbólica e a teoria da linguagem, desenvolvendo-se a partir de Viena, Cambridge e várias universidades norte-americanas, embora a nova lógica, como já observamos, encontre, fora do empirismo lógico, muitos de seus mais ilustres cultores. Alguns neopositivistas fazem questão de se proclamarem empiristas integrais, mas não se pode dizer que essa pretensão seja comum aos adeptos do positivismo lógico. Trata-se, porém, de problema sobre o qual não podemos nos alongar, dada a finalidade primordial deste curso, que é a de possibilitar a compreensão filosófica dos problemas jurídicos. Aqui o texto destaca a manifestação contemporânea do empirismo, através do neopositivismo, movimento filosófico ligado à filosofia da ciência, à lógica simbólica e à teoria da linguagem. Originado entre os acadêmicos de Viena, Cambridge e diversas universidades dos Estados Unidos, o neopositivismo representa uma evolução do empirismo, particularmente dentro do contexto da filosofia da ciência. Vamos então ao nosso próximo slide.
Quaisquer que sejam as tendências do empirismo, o que o distingue e caracteriza é a tese de que todo e qualquer conhecimento sintético aure sua origem na experiência e só é válido quando verificado por fatos metodicamente observados, ou se reduz a verdades já fundadas no processo de pesquisa dos dados do real, embora sua validade lógica possa transcender o plano dos fatos observados. Daí a clara determinação de Bertrand Russell: empirismo pode ser definido como a asserção de que todo conhecimento sintético é baseado na experiência. Russell acrescenta que a expressão conhecimento sintético pode ser entendida como toda proposição que não é parte das matemáticas ou da lógica dedutiva, e não é dedutível de qualquer proposição das matemáticas ou da lógica dedutiva. Aqui o texto aborda a essência do empirismo, destacando sua tese fundamental como todo conhecimento sintético tem sua origem na experiência e só é válido quando verificado de fatos observados metodicamente. Essa abordagem ressalta a importância da experiência sensorial como base da construção do conhecimento humano, enfatizando, mesmo quando o conhecimento transcende o plano dos fatos observados, sua validade lógica continua ancorada na experiência inicial. Vamos então ao nosso próximo slide. Uma das mais límpidas exposições do empirismo encontra-se na obra de John Locke, de 1612 a 1704, intitulada Ensaios sobre o Entendimento Humano, a que já nos referimos. Pois bem, nessa obra, o grande filósofo inglês explica que são as sensações o ponto de partida de tudo aquilo que se conhece. Todas as ideias são elaboração de elementos que os sentidos recebem em contato com a realidade. Daí ter se repetido, com vigor novo e sentido diferente, a afirmação de autores medievais, que, nas pegadas de Aristóteles, declaravam não existir nada no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos, niau est intellectu quod prius non fueri in sensu. Os conhecimentos seriam, pois, a posteriori, isto é, posteriores à experiência. Se, pois, se pergunta, quando é que o homem começa a ter ideias, eu creio que a verdadeira resposta que se possa dar é esta, desde que tenha alguma sensação. Aqui o texto aborda e destaca as contribuições de John Locke para a compreensão do empirismo, especialmente através da sua obra Ensaios sobre o Entendimento Humano. Locke argumenta que as sensações são ponto de partida de todo o conhecimento humano, explicando que todas as ideias são elaborações dos elementos que os sentidos recebem em contato com a realidade. Essa abordagem ressalta a importância e a experiência sensorial na formação do conhecimento. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.